Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Rafaela, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. E hoje teremos mais uma resenha de livro. O livro escolhido foi Frankenstein. Na verdade, antes desse livro ser escolhido, ele na verdade foi inspirado. Eu li ele há um tempo atrás e nessa semana que passou, eu estava na aula de inglês e a gente estava numa unidade chamada literatura, em que a gente discorre, né, sobre as palavras e etc, elementos da literatura. A gente estava falando sobre Frankenstein, que é um dos livros preferidos do professor. Então, me deu muita vontade de gravar a respeito desse livro, é por isso que eu tô aqui gravando agora. Frankenstein, gente, ele é tido como um filme de terror, um livro de terror. Ele inaugura a literatura gótica, que é esse terror um pouco mais meloso, digamos assim, um pouco mais sentimental. Mary Shelley, ela também é tida como a pioneira do feminismo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a foto dela aqui atrás. Essa edição aqui especial da Darkside, né? Darkside sem comentários, né, minha gente? Quem já pegou o livro da Darkside sabe que a diagramação dela é excelente e ela justamente é conhecida por publicar livros de terror, ok? Então, assim, capinha dura. Olha pra isso. E eles dizem, tá, de onde foi que eles tiraram essas ilustrações aqui. A Darkside tem uma parte atrás que ela dedica aos ilustradores, que na verdade é um livro de medicina antigo, em que eles estavam descobrindo ainda sobre o corpo humano, naquela época lá que ficava aquele negócio, pode ou não pode abrir o cérebro, pode ou não pode, pós-morto, né, abrir o corpo humano para poder ver como é que funciona por dentro, ver como é que os órgãos são distribuídos, etc. A coisa era muito na teoria e estava passando a ser mais prático, né? Porque a igreja principalmente achava que era uma violação você via abrir o corpo de uma pessoa após ela estar morta, né? E até porque no Antigo Testamento, da cultura cristã e judaica, tocar uma pessoa morta era imundice, né? Era considerado sujeira, a pessoa tinha que passar por um ritual todo de limpeza, de purificação. Então, assim, bem nessa fase aí, e também a fase que estava sendo descoberta a energia elétrica. Então, assim, um período de muitas transformações, de muitas mudanças de formas de pensar, de muitas revoluções, né? E aí eles trazem até de onde foi que eles tiraram esse livro de medicina, essas imagens, beleza? Então, assim, o livro preto e vermelho domina. Essa capa tá linda, não tá, gente? Tá linda, a letra tá linda. Tem muito a dizer aqui, né? A gente sabe que Frankenstein foi um ser criado, né? Para quem já ouviu a história, para quem já leu o livro ou assistiu os filmes. Fez muito sucesso os filmes de Frankenstein. Ele é considerado um medo clássico, né? Tá até aqui na capa, um livro clássico. Para algumas pessoas também ele inaugura a literatura científica, né? A ficção científica. Mas há uma discussão se é esse livro ou se seriam outros. Porém, do gótico é praticamente unânime que é o primeiro livro de terror gótico, ok? Então, o começo desse livro, dessa edição, pra quem gosta de preto, ai gente, perfeito, eu quero mostrar tudo pra vocês. A edição, assim, perfeita, de todos os detalhes, pense no livro extremamente detalhado. Não foi barato, tá? Eu comprei esse livro, não foi barato, mas assim, valeu cada centavo. Ele vem até com fitil, ó, pra gente marcar a página. Então, assim, perfeito, perfeito. A letra, pra mostrar pra vocês, bem pretinha, ela não é muito grande, porém ela tá bem escura, então ajudando a leitura. A página é grossa, a folha é amarelada, certo? Tem ilustrações, temos ilustrações, ó como os coisas dos capítulos, as iniciais dos capítulos, aqui ó. A letra aqui grande, e a gente sabe que isso tudo aqui é caro, gente, pra fazer, o que acaba aumentando o custo do livro, mas assim, perfeito, ó. Aqui seria o criado Frankenstein. Eu não gosto de chamar de monstro, gente, eu não gosto. A forma como ele é trazido nos filmes como um monstro, aquele negócio dele ruim, extremamente demoníaco, é completamente diferente do livro, tá? No filme é completamente diferente do livro e é por isso que eu tô aqui fazendo a resenha, porque é até injusto como mudaram, digamos assim, o sentido dessa obra. Nessa edição, ainda falando da edição, fala um pouco da história da Mary Shelley, que ela não foi uma garota comum, tá? E quando eu digo comum é que, tipo assim, seguindo os princípios da época. Em relação, por exemplo, a como ela se casou, com quem ela se casou, por que ela se casou, sabe? Assim, ela era danadinha.
Traz um pouco também essa história dela, traz a história das edições, porque houve mais de uma edição, até que oficializou-se uma edição, que não é a última, mas é a mais completa e etc. E também traz um pouco sobre algumas cartas que tem entre ela e o irmão dela, que é bem interessante, essas cartas, bem legal. A forma de escrita é muito bonita, né? Que uma forma de escrita antiga, e ele consegue passar isso ao traduzir para o português, que é essa escrita antiga, então ficou muito bonito, muito rebuscado, muito lindo. Além do livro, aqui ó, que você pode ver, tem introdução, tem prefácio, deixa eu botar aqui, introdução, prefácio, introdução à edição de 1831, as cartas, aí tem um livro, a continuação das cartas, sobre o livro Frankenstein, e além disso, nessa edição da Dark Side, tem contos sobre a imortalidade. Então aqui tem uma história acerca desse livro, acerca dessa autora, também tem o conteúdo do livro Frankenstein e ainda tem o Plus, que seria um conto sobre da imortalidade, ok? Esse livro ele é escrito, novamente, lembrei agora da resenha que eu fiz de C.S. Lewis, de um sorteio. Tem um grupo de amigos que estão reunidos numa casa, passando um período de férias, um feriado, alguma coisa assim juntos, e eles resolvem fazer uma brincadeira entre eles, de cada um elaborar uma ficção, tendo o terror como enredo, sabe? Porque eles estavam inclusive lendo, se não me engano, alemão, alguns contos de terror alemães e tal, e todo mundo lá ouvindo, etc. E eles resolvem fazer isso. Gente, vamos marcar uma data em que a gente vai ter que entregar nossos contos de terror. Vamos aproveitar essa vibe que a gente tá aqui de terror. E aí esse grupo de amigos começa a fazer isso. E é de onde nasce o livro Frankenstein, que eles gostam muito. Então, assim, bem interessante, né? Esses desafios que transformam os livros, que cria-se livros e livros clássicos, enfim. Vamos ter cuidado com o que a gente anda, né? Porque se a gente não tá produzindo, possivelmente é andando com as pessoas erradas. Eu tô brincando. Ou surge desse encontro, ou surge depois desse encontro. É um negócio assim, eu não me lembro bem no momento, porque faz um tempinho que eu li. Mas vamos falar agora da história. Já falei um pouco da autora, já falei da edição, e vamos falar agora da história Frankenstein em si. Gente, para começar, o livro se chama Frankenstein, não Monstro Frankenstein, nem Victor Frankenstein. Por quê? Frankenstein é o sobrenome do cientista que cria a criatura Frankenstein. Então, assim, ele não recebe o nome, na verdade. Por conta de não receber o nome, aí chama-se de criatura, como eu chamo, Frankenstein, porque recebe o sobrenome do seu criador, que é o Victor Frankenstein. Então, o Victor Frankenstein cria um ser, consegue dar vida a um ser, e ao fazer isso, a gente começa a chamar ele de Frankenstein também, por conta do sobrenome do seu criador, como eu já disse, e também de monstro Frankenstein, que ele acaba recebendo injustamente essa nomenclatura, tá? E assim, o que mais me chama a atenção nesse livro é a discussão entre o belo e o feio, entre o monstro e o que não é monstro. Vocês já pararam para pensar que toda vez que a gente se refere a monstro, a gente imagina um ser esteticamente feio? É o corcunda do Notre Dame, que ele é feio porque ele é corcunda. É a bruxa, que tem aquele nariz não sei o que, com a verruga e aquela cara toda não sei o que. E quem disse, né, que tem um sinal em cima do nariz, ou quem disse que tem uma cara enrugada, é ser feio? E quem disse que todo monstro é feio? Gente, quem disse o que é feio e o que é bonito? Sabe? Então, assim, é a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso nesse livro. Que justamente ele é julgado nos filmes aí como um monstro Frankenstein, ou o monstro de Frankenstein, porque ele tem essa aparência que não é condizente com o que as pessoas esperam que um ser seja. Entende? Porque o Victor, ele tá lá no laboratório dele, ele se dedica muito a estudar sobre aquilo, ele vai de uma cidade para outra para estudar mais, ele tem contato com novos conteúdos e toda essa mudança com ele, e ele tem essa sina, gente, ele tem uma obsessão em querer fazer isso, que é conseguir, de certa forma, dar vida a alguma coisa. E então ele fica lá juntando realmente partes de pessoas, partes de corpos, e não tem muito bem como ficar bonito, né? E novamente, né, o que seria bonito. E aí ele faz isso e de alguma forma não diz exatamente como ele fez, nem porquê, ele, aparentemente nem ele sabe a fórmula que ele utilizou, ele consegue dar vida a o ser que ele estava querendo criar. Então, quando ele faz isso, ele se assusta e foge.
que quem lê o livro tem uma vontade de matar o Victor Frankenstein, sabe? Tem uma vontade de matar o Victor Frankenstein, porque ele é um bananão no meio da história toda. Essa é a verdade. Ele dá vida e você fica com vontade de matar ele, sabe? ele cria essa criatura e ele não dá nem muita atenção à criatura. Enfim, a criatura, ela resolve, ela se cria sozinha, ela aprende sozinha, o que é algo assim muito interessante no livro, né? Como é que consegue, meio que como se fosse natural da nossa essência, com partes humanas, digamos assim, né? Porque ele tem partes humanas, aprender, desenvolver, observar, replicar aquilo que se observa. E ele começa a fazer certas coisas boas com esse intuito de ser aceito e começa a fazer coisas ruins, a criatura Frankenstein, porque não estava sendo aceito, porque não era visto, porque era julgado sem ser conhecido, que é justamente aqui, por isso que eu digo, é uma questão entre o belo e o feio, é uma questão entre o preconceito, é uma questão entre a aparência, sabe? Porque quando as pessoas olham para ele, acabou, entendeu? Não dá uma segunda chance, não tem uma segunda olhada, é gritar e sair correndo, e ele meio que não entende. Ele não entende, porque como ele não é educado, ele não recebe orientação direta e etc., ele não entende, ele vai aprendendo sobre preconceito da pior forma possível, ele vai aprendendo sobre a humanidade da pior forma possível, e tem uma parte assim que pra mim é extremamente chocante, que é quando ele conhece uma família, e seria uma família muito amorosa, só que um dos componentes dessa família é deficiente visual, tem deficiência visual, melhor dizendo. Então, a criatura Frankenstein vai conversar com essa pessoa que gosta dele, que recebe ele. Por quê? Porque está levando em consideração como ele fala, o que ele fala e o que ele expressa ser por dentro. Por ter deficiência visual, não consegue ver ele fisicamente. E isso faz com que mude completamente como ele reage a esse ser Frankenstein, entende? Quando outras pessoas da casa que não possuem deficiência, né, visual, chegam, elas reagem completamente diferente. E mais uma vez a história se repete do nosso preconceito, da nossa questão em relação ao belo e o feio, entendeu? E assim, que é uma das coisas que, por sinal, eu gosto da Bíblia, que é quando traz o Lúcifer, que seria o nosso grande inimigo, né, para quem acredita, seria o grande inimigo, como um ser de luz, que geralmente a gente associa trevas, preto, escuridão ao que é ruim, e principalmente como um ser belo e inteligente. Então, assim, já é uma quebra, né, dessa construção que a gente tem, meio Disney, meio continhos de fadas, dizendo que o ruim é sempre, a gente consegue distinguir entre o bom e o ruim apenas pela aparência física, o que nem sempre é verdade, ok? Então, outras narrativas, né, vão discutir sobre isso, se eu não me engano, até o Corcunda de Notre Dame eu nunca li, mas pelo que eu vi no filme, ele discute um pouco isso, né, que é essa questão das pessoas destratarem aquele personagem daquela forma, sendo que ele tem um bom coração, etc. E assim, o livro vai meio que, voltando pro livro Frankenstein, né? O livro ele vai meio que justificando algumas coisas que Frankenstein faz, porque ele faz você se colocar muito no lugar de Frankenstein, você percebe muita coisa, você começa a sentir o que é sofrer preconceito, sabe? Seja ele qual for, seja ele de aparência, seja ele de cor de pele, seja ele por você não ter conhecimento suficiente, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente tem que saber de tudo, a gente tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, as diversas formas de preconceitos que existem, as diversas formas que a gente pode ser preconceituosos e, ao mesmo tempo, como que a gente pode vir a se sentir, como que uma pessoa pode vir a se sentir ao sofrer preconceito, porque você tá lendo, né? A leitura ela faz isso, você meio que se coloca no lugar do personagem, então você consegue sentir certas coisas. E a escrita do livro, tá? A escrita do livro, ela é um pouquinho maçante, digamos assim, né? Não sei se é porque é um livro antigo, não sei se é porque é o estilo da autora, mas ela é um pouquinho, assim, até meio chata, sabe? Às vezes, e principalmente a parte que pega o Victor Frankenstein. Não sei se é porque eu peguei um ranço dele, mas que ele foi extremamente irresponsável na minha visão, sabe, gente? E ele
a forma como ele fala, como ele discorre, porque tem a perspectiva do monstro, ou melhor, meio lá vai eu julgando também, tem a perspectiva do criatura e a perspectiva do criador. E aí quando o Victor fala, é bem maçante, que é o que torna justamente o livro mais gótico, meio que até depressivo, meio triste, sabe? Então vocês podem sentir um pouco de leitura maçante nesse processo, que ele não é assim tão empolgante, justamente por ter essa pegada gótica, né? Vamos se lembrar disso. Mas, assim, é muito interessante ver esses dois pontos de vista, né? O que leva à execução das coisas que acontecem, como é vista os fatos que acontecem sobre esses dois pontos de vista, ok? Então, assim, recomendo a leitura. Agradeço aí ao pessoal da aula de inglês, ao Teacher Anderson, por me incentivar, né? Por o meu melhor, por me... Não nem incentivar, porque eu nem comentei com eles que eu ia fazer o vídeo. É, tipo, me inspirar a finalmente gravar um vídeo sobre essa obra, ok? Então recomendo a leitura, comenta aqui embaixo e a gente se vê!